Só um instante. Beleza, começou. Bem, pessoal, então bom dia novamente. Nós estamos aí na última semana do nosso curso, pelo menos das aulas síncronas, né? Então, aqui só para a gente relembrar, só um instante. Então, essa nossa última semana, nós vamos falar sobre o tópico 11, que diz respeito a interações intermoleculares. Depois vocês vão ter o último teste, né? Deixa eu só confirmar aqui no cronograma. Só o instante está abrindo. Então, aqui nós estamos na semana do dia 23 a 28, o tópico 11, interações intermoleculares. Nós temos, então, hoje nossa aula síncrona. E vocês têm o teste começando aí amanhã, ou é amanhã isso. E as provas são na semana que vem, do dia 2 ao dia 5. Então, a prova começa na próxima quinta-feira e vai até o próximo domingo. Não percam o horário, né? Não se confundam. E aí a gente finaliza a prova. Lembrando também uma informação importante, deixa eu até compartilhar aqui com vocês a tela para salientar. Tá abrindo. Então, só para salientar, né? Na última semana, do dia 12 ao dia 2 ao dia 5, vocês têm a prova com os tópicos 6 a 11. Não há encontro não há nosso encontro, então esse é o nosso último encontro síncrono. A substitutiva da P1 e P2 é do dia 6 ao dia 9 do 12. Então, aqueles que precisarem fazer substitutiva precisam enviar um e-mail para mim pedindo, solicitando a aplicação da substitutiva, mas eu vou colocar também no Siga um recado reforçando isso. E a recuperação do dia 10 ao dia 13, com todo o conteúdo da disciplina, será oferecida apenas para aqueles que tiverem conceito final D ou F, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a apresentação que eu fiz para a aula de hoje. Então, novamente, vou organizar como eu sempre faço, vou falar sobre a versão final do projeto, sobre o teste, sobre o tópico 11. Então, sobre a versão final do projeto, o prazo para entrega é no dia 26 do 11, ou seja, amanhã, né? Hoje é dia 25. O link já está disponível, eu enviei pelo Siga ontem. Então, entrem no Siga, vejam em notícias, e lá tem o link para entrega dos projetos. E reforçando novamente, esse link só vai funcionar se vocês estiverem logados com o e-mail institucional, tá bom? Ele não vai funcionar se vocês tentarem estarem logados através de outra conta de e-mail. Não adianta me pedir solicitação caso vocês estejam logando com outro e-mail, porque eu não abro, tá? Somente para e-mail institucional, tá bom? Também falando sobre quem me enviou a primeira versão do projeto atrasada. Infelizmente, eu só consegui dar um feedback ontem, então talvez tenha ficado um pouco curto o prazo para arrumar qualquer coisa. Mas, enfim, somente 3 grupos me enviaram a versão atrasada. Eu espero que os que não enviaram a primeira versão do trabalho, do projeto, tenham a intenção de enviar a versão final, né? Então, lembrem-se, o prazo é dia 26 do 11. Alguém quer tirar alguma dúvida com relação à entrega da versão final do projeto? Não? Ok. Sobre os testes, eu não tenho nada para comentar, porque ninguém me mandou dúvida a respeito do teste essa semana. O que novamente me deixou um pouco surpresa, porque eu dei mais uma semana para vocês tirarem dúvidas sobre teoria do orbital molecular e novamente não voltou nenhuma dúvida para mim.
E mesmo após os testes, né, não tem nenhuma dúvida, eu achei um pouco estranho, mas enfim. Alguém quer tirar alguma dúvida com relação aos testes? E lembrando, né, que questões pontuais devem ser enviadas por e-mail, mas vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa sobre o teste? Não? Acho que Ok. não, Bem, vocês professora. devem ter. Ok. Vocês devem ter notado, né, que eu fiz a correção das questões sobre estrutura de Lewis, então o teste anterior já está completinho agora. Bem, dúvidas. Como eu disse, eu esperava que vocês fossem me enviar dúvidas com relação à teoria do orbital molecular, mas não veio nenhuma dúvida sobre isso. Mas veio uma dúvida sobre a teoria da ligação de valência, que é bastante interessante, então eu gostaria de discutir com vocês, tá? Bem, aqui eu não coloquei, mas essencialmente, o aluno ele tem, se eu não me engano, a molécula SF5. Então, deixa eu começar daí. Deixa eu voltar, vou voltar uma etapa. Se eu não me engano, a molécula é o SF5. Então, deixa eu explicar qual foi o problema do aluno. Ele tinha o SF5. E aí, como ele fez para determinar os orbitais híbridos? Primeiro, ele fez o procedimento de determinar a estrutura de Lewis da molécula. Então, enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, flúor tem 7 elétrons na camada de valência, como são 5 flúores, nós temos 35 elétrons. Não é o SF5, não, né? Qual era a molécula? Só um instante. Acho que nem tem SF5. Eu não sei se tem a ver, mas a minha era SF4 menos. SF4 menos, isso mesmo. É. Isso mesmo. Obrigada. Então vamos limpar aqui. Vamos lá. Então a molécula é o SF4 menos. Então, como é que eu faço? Primeiro, para determinar os orbitais híbridos, primeiro eu faço o número de elétrons da camada de valência. Então, são 6 elétrons, cada flúor confere 7 elétrons. Como são 4 flúores, SF4 menos mesmo? 8. Ah, tá. Com um par de elétrons. É porque aí 7 vezes 4 vai dar 28. Com mais um elétron vai ficar ímpar ainda assim, né? Deixa eu ter pego a molécula. Porque aqui vai ficar 34 elétrons. Eu acho que não tem menos, porque senão vai ficar com 37 elétrons e vai sobrar 10. Se a gente faz o SF4 sem ser o menos, então como é que isso ficaria? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, compartilhando com cada flúor, assim os flúores completam o octeto. Certo? Então aqui fica 8, 16, 24, 32 e sobra um par isolado aqui em cima, certo? Bem, como é que a gente vai dar conta desses orbitais híbridos, né? Se a gente fosse primeiro imaginar qual seria a geometria adequada para a gente manter
4 cargas afastadas, 5 cargas afastadas, né? Então, seria uma bipirâmide trigonal. Uma bipirâmide trigonal, sendo que esse par de elétrons ele não poderia estar em qualquer posição. Se esse par de elétrons estivesse aqui, ele sentiria repulsão de 3 moléculas, né, de 3 átomos de flúor num ângulo de 90 graus. E se eu colocar esse par de elétrons aqui, ele vai sentir a repulsão em ângulos maiores. Então, eu vou colocar a carga aqui, o flúor, o flúor, o flúor e o flúor, certo? E aí eu ficaria com S numa estrutura do tipo gangorra. Eu acredito que seja isso, tá? E aí, como é que a gente pensa na hibridização disso? Vamos pensar que o enxofre ele tem a camada de valência como 3S2, 3P4, certo? Então, se eu desenhar as caixinhas para o enxofre, eu vou ficar com essa situação. Nível 3S preenchidos com 2 elétrons. Nível 3P preenchidos com 1, 2, 3, 4 elétrons. E aí a gente tem um problema, né? Por quê? Vamos analisar o que está acontecendo com esse enxofre. Ele tem um par de elétrons na camada de valência que não está ligado. Tá preso. E ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações sigma. Tá? Então, dessas 4 caixinhas aqui, dessas 4 caixinhas disponíveis aqui na camada de valência, ele precisaria ter uma caixinha com um par de elétrons e 4 caixinhas, cada uma com um elétron livre. Ele não tem. Então, ele vai ter que promover o elétron para algum lugar. Se ele promover o elétron daqui para cá, não adianta. Primeiro que aqui não cabe mais um. Mesmo que ele colocasse aqui, eu continuaria com o mesmo problema. Número de orbitais insuficientes. Só que a gente está no terceiro nível. No terceiro nível, N igual a 3. L pode assumir os valores de 0, 1 e 2. Quando ele assume o valor de 0, eu estou falando do orbital S. Quando ele assume o valor de 1, eu estou falando de orbital P. E quando ele assume o valor de 2, orbital D. Ou seja, no nível 3, eu tenho os orbitais D aqui em cima vazios, no caso do enxofre. Certo? 3D está vazio. Então, o que eu vou fazer? Vou promover esse elétron para cá. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um par de elétrons aqui no S, 3 orbitais, cada um com apenas um elétron no P, e um orbital somente com um elétron no D. E aí eu hibridizo todo mundo. Então, eu vou hibridizar o orbital S, os 3 orbitais P e um orbital D. Acho que eu coloquei orbital a mais aqui. Peraí. Lembrando que eu sempre faço dessa forma, eu hibridizo o número de orbitais suficientes para fazer o que eu quero. Então, no caso, eu precisava de 5 orbitais, sendo um orbital com um par de elétrons, que seria esse orbital S aqui, tá? Então, o orbital S entrou na hibridização. Os 3 orbitais P, cada um com apenas um elétron, os 3 orbitais P, e eu promovi um desses elétrons para cá, para um orbital D. E aí o orbital D ficou só com um elétron. sp3d. Essa é a hibridização, tá bom? Então, agora eu tenho um par de elétrons livre, que é esse cara aqui, e as 4 ligações com flúor, como é previsto aqui. Bem, mas essa não era a dúvida do aluno. A dúvida do aluno era o seguinte: por que eu tenho que promover esse elétron para o 3D e não para o 4S? Alguém entende essa pergunta? Vamos entender por que ele faz essa pergunta. Se a gente pega no diagrama de Linus-Pauling, a gente vê o seguinte, que a ordem de preenchimento dos orbitais é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10. Então, olha só, que eu falei no slide anterior que eu ia promover do 3P para o 3D. Mas, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, o próximo orbital em energia é o 4S e não o 3D. Então, por que no caso do enxofre, que tem a configuração eletrônica, a gente poderia fazer assim, né? 3S2, 3P4. Poderíamos dizer que ele tem 4S0 e 3D0. Nessa ordem energia, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Tá? Por que ele promoveu o elétron daqui para cá e não daqui para cá? É uma pergunta muito interessante, tá? Vamos entender por quê. Bem, agora ficou ruim porque encavalou com o meu desenho. Então, primeiramente, a gente tem que entender essa figura aqui. Deixa eu pôr essa figura no próximo slide, já que ela ficou encavalada aqui, tá? Com o meu desenho. Então, vamos colocar ela aqui. Bem, essa figura aqui ela é muito importante. Por quê? Olha só. O que ela está mostrando aqui? A primeira coisa que ela mostra é como os números quânticos se comportam. Então, aqui é o número quântico principal N. A primeira caixinha aqui diz respeito, e as caixinhas dizem respeito aos números quânticos L. Então, aqui é o L0, todos os orbitais S significam L igual a 0. Tá? Todos os orbitais P significam, vou colocar aqui, é mais fácil, né? Então, todos os orbitais S significam L igual a 0, todos os orbitais P significam L igual a 1, todos os orbitais D significam L igual a 2, todos os orbitais F significam L igual a 3. Então, o que significa no final? N igual a 1, L igual a 0, N igual a 2, L igual a 0 e 1, N igual a 3, L igual a 0, 1 e 2, N igual a 4, L igual a 0, 1, 2 e 3. Por que aqui eu não posso ter L igual a 3? Porque tem que lembrar que o L só pode variar de 0 até N menos 1, tá? Aqui eu tenho N igual a 5, L igual a 0, 1, 2 e 3. No caso aqui, o L poderia ser igual a 4, mas a gente não tem nenhum orbital com L igual a 4, 5 ou 6, porque não existem elementos que necessitem desses orbitais serem preenchidos por elétrons e assim por diante. Mas essa figura ela mostra outra coisa muito interessante. Notem que todos os orbitais do mesmo nível, ou seja, todos os orbitais para o mesmo valor de N, tem a mesma energia nessa figura, certo? Então, olha, o orbital S do nível 1 só tem ele. Os orbitais S e P do nível 2, nessa figura, tem a mesma energia. N igual a 3, os orbitais S, P e D estão com a mesma energia. No N igual a 4, os orbitais S, P, D e F estão com a mesma energia, assim por diante. Então, por que no diagrama de Linus Pauling eles aparecem com ordem energética diferente? Aqui está dizendo que o orbital 2S tem energia menor do que o 2P, mas nessa figura não. Nessa figura está dizendo que eles têm energia igual. Por quê? Porque essa figura está mostrando os orbitais não preenchidos. O que isso muda? Muda que a hora que você coloca a preencher esses orbitais por elétrons, entra na brincadeira dois efeitos importantes. Efeito número 1, blindagem. Que foi uma questão que ninguém veio perguntar na aula, né? E questão número 2, repulsão. Eu coloquei lá para frente a figura que fala disso, eu vou resgatar ela aqui. Bem, blindagem. O que é blindagem? Essencialmente, toda vez que você coloca um próton no núcleo, você coloca um elétron nos orbitais, certo? Então, vamos analisar esses 3 elétrons aqui da primeira camada. Significa que para cada um desses elétrons, existem um próton no núcleo. Teoricamente, o que deveria acontecer? Esse próton atrai esse próton atrai esse próton atrai esse elétron. Ou seja, você tem atração 1 para 1. Cada próton tem o seu elétron para atrair. Quando eu coloco os elétrons na próxima camada, isso significa que eu coloquei, vou até mudar de cor para falar da próxima camada, significa que eu coloquei no núcleo mais 2 elétrons. Um para cada um desses elétrons na próxima camada.
Esse próton vai sentir esse elétron, esse próton vai sentir esse elétron. Só que não é tão simples. Porque entre o caminho desse próton e esse elétron, tem outros 3 elétrons. E o próton, ele não vem com o endereço certo. Olha, eu só posso atrair o elétron 3. Não. Ele vai atrair toda e qualquer carga negativa que estiver no caminho dele. Ou seja, ele vai atrair um pouco esses outros elétrons aqui. O que significa que a força de atração que sobra desse próton para esses elétrons é menor. Esse efeito é chamado de blindagem. Tá? Então, os elétrons das camadas mais internas impedem que o núcleo sinta, atraia os elétrons mais externos. E o segundo efeito, como eu disse, é a repulsão. Então, além desse elétron ele estar menos atraído do núcleo do que esse, tá? Ele repele ao elétron anterior, da camada anterior. Esses dois efeitos que provocam essa divisão em energia, tá? Então, o diagrama, à medida que você passa a preencher ele por elétrons, ele deixa de ser assim, que a gente diz que os níveis são degenerados, ou seja, tem a mesma energia, tá? E passam a se comportar dessa forma, com o 2S tendo menos energia que o 2P, o 3S tendo menos energia do que o 3P e o 3D tendo menos energia do que o 3P. E por que o 4S entrou na brincadeira? Isso daí tem a ver com outro fator chamado penetração do orbital no núcleo. Então, dá uma olhadinha nessa figura aqui. Essa figura mostra a função de onda do orbital, a porção radial da função de onda do orbital, 4S e 3D. Então, analisem a densidade de probabilidade de encontrar esse elétron próximo ao núcleo. A máxima densidade do orbital D está nessa região. A máxima densidade do orbital D, do 4S, está nessa região. Ou seja, a máxima possibilidade do 4S, ela é mais distante do que o 3D. Só que ele tem esses 3 morrinhos de possibilidade que estão mais próximos do núcleo do que o 3D. Esse efeito está relacionado com aquele efeito de blindagem. Por quê? Os orbitais 3D, e aqui faltou essa representação, então vou pegar aqui na internet, orbitais D. Os orbitais D, vocês vão lembrar que eles são cheios de planos nodais, lembram? Deixa eu pegar aqui essa figurinha, que eu acho que tem bastante orbitais, e aí vai dar para vocês entenderem o que eu estou querendo mostrar. Só um instante. Tá. Só para tentar mostrar melhor o que eu estou querendo representar para vocês. Olha só. O que acontece? Os orbitais D, que são esses caras aqui, ó, eles têm um monte do que a gente chama de planos nodais. Essa figura mostra bem. São regiões no espaço onde eu tenho densidade de probabilidade zero de encontrar o elétron. Os orbitais S não têm planos nodais. Ou seja, quando eu tenho orbitais D sobrepostos com orbitais S, os orbitais S conseguem penetrar no núcleo através desses planos nodais dos orbitais D. E é isso que dá origem a essas rabetinhas aqui, esses piquinhos aqui mais próximos ao núcleo. E é por essa razão que o orbital 4S acaba tendo uma energia um pouquinho menor do que o 4D. Tá? Especialmente quando a gente está com tudo isso preenchido por elétrons, a repulsão eletrônica é muito grande. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que no caso do enxofre, quando a gente está pensando naquele esquema de hibridização, e aí a gente volta para a nossa brincadeira, eu teria essa ordem, né? 2S e o 3P. Tá? Aqui está preenchido por elétrons. Aqui está preenchido por elétrons, preenchido por elétrons. Quando a gente volta lá naquela figura,
nessa. A gente vê que até a gente preencher com elétrons, a degenerescência ainda não é quebrada. Ou seja, eu não precisei colocar nenhum elétron no 4s. Então, até esse momento, o 4s ainda tem menos energia do que o 3D. Então, até a gente precisar colocar elétrons, isso significa que eu ainda tenho o 3D aqui mais no alto. 4, 5. Opa. E o 4S está aqui mais no alto, tá? Se eu preenchesse isso daqui tudo com elétrons e fosse para o próximo nível, a repulsão eletrônica provocada por esse nível cheio, ou seja, com 6 elétrons, faria com que esses dois orbitais trocassem energia. Mas isso daqui ainda não está preenchido por elétrons completamente. Logo, a repulsão não é grande o suficiente para promover essa troca. E, além disso, eu estou promovendo um elétron daqui para cá. Eu não estou preenchendo isso com elétrons e um sétimo elétron indo para cá. Logo, esse efeito de repulsão é minimizado e o nível 3D fica com energia menor do que o 4S. Tudo isso para dizer o quê? Quando vocês forem preenchendo elétrons, né, em orbitais, vocês seguem essa ordem energia. Quando vocês estiverem pensando em hibridização, vocês vão levar isso daqui em consideração, que até eu começar a preencher com elétrons, essa é a ordem correta de energia dos orbitais. Quem mandou essa pergunta foi o Abner, eu não sei se ele está aqui, eu não sei, na verdade, se ele é dessa turma. Deixa eu ver se ele é daqui. Bem, acho que ele não é dessa turma, ele deve ser da outra, mas ainda assim é uma pergunta muito interessante e eu gostaria de saber se vocês entenderam aí a diferença. Quando eu coloco elétrons num orbital, pensando no preenchimento eletrônico e no conceito de hibridização. Ok? Beleza. Que bom, que bom. Agora ficou claro, Marina? Beleza. Não é uma questão simples, é uma questão delicada mesmo, né? Então, por isso que eu achei interessante trazer. Marina, configuração SP pode formar ligações duplas? Depende de quem está falando, por exemplo, para o carbono, né? A SP pode formar ligação dupla independente de ser carbono. Vamos ver por quê. Então, vou colocar aqui para responder a questão da Marina. Orbitais SP significam que eu tenho um orbital NS, 3 orbitais NPs, certo? E de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, né? Vamos pensar no carbono, que é o caso mais simples. Então, o carbono ele teria essa configuração eletrônica, certo? Então, o que eu faço para fazer uma hibridização SP e duas ligações duplas? Eu promovo um elétron daqui para cá, hibridizo um orbital S, um orbital P e deixo os outros livres. Então, eu vou ter dois orbitais híbridos do tipo SP, que combinou um orbital S e um P, cada um com um elétron, e vou ter dois orbitais P puros, cada um com um elétron. Esse cara pode fazer ligação dupla? Pode, depende com quem. Vamos pensar no seguinte: esse carbono aqui, ele tem dois orbitais sp que conseguem fazer ligações sigma. Esses orbitais sp, eles estão postos um em relação ao outro num ângulo de 180 graus. Tá? Então, aqui é um orbital sp, aqui é um orbital sp, e eles estão a uma distância de 180 graus, tá? Perpendicularmente a esse orbital, eu vou ter um orbital P puro aqui, tá? E o outro orbital P puro, ele está saindo do plano da lousa. Então, ele estaria entrando e saindo na lousa aqui, nesse eixo, tá? Então, ele estaria entrando na lousa aqui. Outro orbital P puro. Ele conseguiria fazer duas ligações π nesse caso, mas ele vai fazer duas ligações π? Depende. Vamos supor que esse cara esteja ligando com hidrogênio. Hidrogênio tem um elétron no orbital S.
tá? Orbital S é um orbital esférico que sempre está no eixo interatômico, então ele estaria aqui. Para fazer uma ligação p-pi, os orbitais precisam estar posicionados lateralmente. O hidrogênio não tem nenhum orbital posicionado lateralmente a esse carbono aqui para fazer ligação pi, então ele não vai fazer, não tem como fazer, tá? Então, para fazer uma ligação pi, os dois átomos que participam da ligação precisam ter orbitais p puros, cada um contendo apenas um elétron. Se essa condição for satisfeita, aí sim ele pode fazer ligação dupla. Responde sua pergunta, Marina? Legal. Então, vou continuar aqui, que eu recebi algumas dúvidas a respeito do tópico Ô, Pro, 11. Alguém tem mais algum... Oi? então, quando você falou lá das teorias e tudo mais, se alguém tinha dúvida, eu acabei não perguntando, porque eu não lembrava que eu tinha essa dúvida, mas agora eu lembrei. Sabe no preenchimento daqueles diagramas da última aula que você mostrou? Na hora que eu tava fazendo o teste, eu fiquei com um pouco de dúvida nisso. E aí depois que passou do teste, eu fui ver um vídeo lá de um cara, e às vezes, tipo, ele preenchia primeiro o pi, e às vezes ele preenchia primeiro o sigma, dependendo do átomo. Mas eu não sabia por quê. Tipo, quando que acontece essa mudança? O preenchimento dos orbitais, ele sempre vai de menor energia para maior energia. Nunca acontece o inverso. Então, vamos pensar na seguinte situação. Você tem duas possibilidades. Vou fazer aqui somente uma sobreposição de orbitais 2s e 2p, tá? Então, os orbitais 2s, 2s e 2p não, vou fazer somente a sobreposição dos orbitais, 2s e 2p, tudo bem. Vamos supor que eu tenha aqui 2s do átomo A, 2s do átomo B. Orbitais S, como são esféricos, eles só fazem sobreposição no eixo interatômico, logo eles sempre formam ligações sigma. Então, ele vai formar uma ligação sigma ligante e uma ligação sigma antiligante. O que isso significa? Significa que eu tenho o átomo A e o átomo B, os dois orbitais S se aproximando. Se esses orbitais se aproximam com o mesmo sinal de função, então eles vão interferir construtivamente, gerando um orbital que ele está descrito em cima da molécula inteira, é um novo orbital descrito em cima da molécula inteira, onde a densidade de probabilidade é não nula no eixo interatômico. Se eles se sobrepõem com sinais opostos, o que vai acontecer é que as funções elas vão se anular e você vai ter um plano nodal exatamente no eixo interatômico, ou seja, uma zona de possibilidade zero de encontrar o elétron no eixo interatômico. Então, isso aqui é um orbital ligante, isso aqui é um orbital antiligante do tipo S. A mesma coisa vai acontecer nos orbitais 2p. Os orbitais 2p, eles têm 3 orbitais, px, py, pz. Um deles vai estar no eixo interatômico. Por estar no eixo interatômico, formam um orbital ligante e um orbital antiligante. Então, vai ser do tipo sigma, por estar no eixo interatômico. E os outros dois vão estar necessariamente perpendicular ao eixo interatômico, formando orbitais pi ligante e pi antiligante. Então, o que seria isso? Então, vamos supor que eu tenho o átomo A, o átomo B, cada um contribuindo com um orbital do tipo P. O orbital que tiver no eixo interatômico, ele vai sobrepor frontalmente, formando uma ligação do tipo sigma. Vamos supor que esse seja o eixo X. Então, o eixo Y está aqui, por exemplo. Então, vou ter o PY aqui. E o PY desse cara aqui. Não tem como esses dois PY fazer uma sobreposição
frontal, eles necessariamente vão fazer uma sobreposição lateral, por isso que eles formam orbital pi ligante e antiligante. E o Z estaria saindo do plano da lousa, também estaria perpendicular, também só poderia fazer uma sobreposição pi, por isso que eu tenho 2 orbitais pi ligante, 2 orbitais pi antiligante com energia equivalente, tá? E aí a gente vai preenchendo isso por elétrons, com elétrons, desculpa. Então vamos começar? Ô, Pro, mas assim, o meu problema não é essa estrutura desse jeito, você montou na outra aula. Só que tem alguns exercícios que o pessoal foi resolver e que os orbitais π ficavam embaixo do sigma, ali embaixo. Tipo... Exatamente, estou chegando lá. Ah, tá, desculpa, perdão. Vamos começar aqui pelo boro. O boro, ele tem, ele tem configuração eletrônica 2s2, 2p1. Então, o que seria aqui? Seria 1, 2, 3, 4, 1, 1. Então, vou começar a preencher. Eu preciso colocar nesses orbitais do meio 4 elétrons aqui. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Percebam que eu estou seguindo a regra de Hund, né? Eu estou primeiro colocando um elétron, quando não dá para evitar o emparelhamento, eu emparelho. Depois eu vou para o orbital de maior energia. E agora eu vou colocar mais 2 elétrons aqui. 1, 2. Quando eu vou para o carbono, a configuração é 2p2. Então, eu adiciono um elétron aqui para cada lado. Então, agora eu preciso colocar 4 elétrons aqui em cima. Já coloquei 2, 3, 4. Opa, notem que eu evitei emparelhamento, né? Muito bem. Vamos agora para o nitrogênio, ele é P3. Então, 1, 2. Beleza. Então, agora eu preciso colocar 6 elétrons. Já coloquei 4, 5, 6. Não dá para evitar emparelhamento. Vamos para o próximo, oxigênio, 4. Vou colocar mais um aqui, 4. Então, agora eu preciso colocar mais 2 elétrons. 3, 4, né? Mais 2 elétrons, né? 1, 2. Eu já tinha colocado 6, 7, 8. Beleza. Agora eu vou para o flúor. 5. Então, agora tem mais um. Opa, só um aqui e um aqui. Preciso colocar mais 2 elétrons. Tem que emparelhar aqui. E o último é neônio, né? Eu sempre esqueço a ordem. Isso mesmo, neônio. O neônio, P6. Então, agora tem mais um elétron aqui e 6. Beleza, completei. Se eu calculo a ordem de ligação aqui para o caso do neônio, eu vou ver que o número de elétrons ligantes são 2, 4, 6, 8. 8 elétrons ligantes. Número de elétrons em orbitais antiligantes. 2, 4, 6, 8. Dividido por 2. A ordem de ligação é 0. É por essa razão que a molécula Ne2 não existe. Tá? Ótimo. Bonitinho até aí. Então, isso que eu fiz aqui, ele vale se eu estivesse fazendo uma ligação boro, boro, nitrogênio, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, flúor, flúor, tá? Fechou. Agora, vamos pensar que eu estou construindo um orbital entre carbono e oxigênio. Deixa eu ver se já é aí que vira. Peraí, só um instante. É que, cara, o CO já complica o meio de campo. Tá, já inverte aqui, então mais fácil. Uhum. Tá. Vamos pensar, então, em vez desse, que é um cara mais chato, vamos pensar que eu estou fazendo uma ligação entre o boro e o nitrogênio, tá? Então, vamos lá. A gente começa com 2s, 2s, fazendo os orbitais ligante,
e antiligante. Tá? E aí, eu tenho aqui os dois P's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2P. Então, eu vou formar. Aqui, no caso, eu vou formar os dois P's aqui, o sigma aqui, o pi antiligante aqui e o sigma ligante aqui. Notem que a coisa inverteu, né? Que é como o colega disse. Em vez de eu ter sigma e pi, eu tenho pi e sigma aqui embaixo. Por que isso acontece? Isso acontece por causa do nitrogênio. Nitrogênio, por ser um elemento muito eletronegativo, e aí por isso que acontece para o FON, né? Ele acaba invertendo a ordem dos orbitais sigma e pi nos orbitais p. Então, essa é uma propriedade que acontece quando eu tenho ligação envolvendo nitrogênio, tá bom? E aí do nitrogênio para frente, nitrogênio, oxigênio e oxigênio não. Mas o nitrogênio ele tem essa propriedade de fazer com que esses orbitais eles invertam, tá? Mas ainda assim, o boro ele tem a configuração 2s2, 2p1, e o nitrogênio tem a configuração 2s2, 2p3. Então eu vou colocar os orbitais, os elétrons da mesma forma. Então eu tenho 4 elétrons aqui, então vou colocar 4 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 elétrons aqui, vou colocar 4 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos calcular a ordem de ligação dessa brincadeira aqui. Número de elétrons em orbitais ligantes. Eu tenho 2, 4, 6. Número de elétrons em orbitais antiligantes. 2. Divido isso tudo por 2. Então, esse daqui vai ficar 4 dividido por 2, a ordem de ligação é 2. Então, a ordem de ligação da ligação boro-nitrogênio é 2. É como se eles formassem uma ligação dupla, tá? Então, é isso. Essa inversão aqui desses orbitais em relação a essa daqui está relacionada com a presença do nitrogênio. Tanto que eu até dei uma informação errada, o diagrama de orbitais moleculares do NN já tem isso daqui trocado. Tá bom? Então, é essa a razão. Ah, é isso? É porque é? Não, você tem toda a simulação computacional que mostra para você que isso acontece, mas nesse momento, em estrutura da matéria, vocês vão aceitar que é porque é, tá? Então, está relacionado aí com a presença do nitrogênio. Ok? Professora, estão perguntando como pode prever quando isso vai acontecer no chat. Quando tiver nitrogênio. Quando tiver nitrogênio, Marina, tá? Beleza. Até nesse momento, né, da história, com o nível de conhecimento que vocês têm, vocês vão pensar no nitrogênio e inverteu, tá? Mas depois, mais para frente, se vocês forem cursar química, algumas outras disciplinas mais específicas de ligações químicas, por exemplo, aí a gente conversa em mais detalhes sobre isso, por que isso acontece de verdade, tá bom? Beleza. Posso ir para as dúvidas do tópico 11 ou alguém tem mais alguma dúvida sobre o tópico 10? Ok, então vou seguir. Bem, sobre o tópico 11, recebi essa pergunta, né? Sobre o item 1, como eu identifico, né? Então, a pergunta é a seguinte: identifique os tipos de forças intermoleculares que podem agir entre as moléculas das seguintes substâncias. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar para definir uma força intermolecular é a questão da polaridade. Tá? Polaridade. Moléculas que são apolares só interagem entre si através de forças de London. Tá? Moléculas que são polares, eles podem interagir através de Van der Waals, ou como a gente chama, interações do tipo dipolo, ou se elas forem polares e tiverem nelas o FON, né, hidrogênio ligado ao FON,
então você também tem pontos de hidrogênio. Então, é basicamente isso, né? O N2, aí vocês vão ter que fazer, né? Não vou fazer para vocês, porque isso já é tópico passado. Se vocês fizerem a estrutura de Lewis para o N2, aplicar o modelo VS-EPR, verificar a polaridade da molécula, vocês vão ver que ela é polar. Como ela é polar e não tem nitrogênio, hidrogênio ligado ao FON, então o tipo de interação é dipolo. No caso dessa molécula aqui, o N2H4, ela não é polar, né? Então vamos tem uma terceira subdivisão, na verdade, né? Vou apagar aqui. Então seria a polaridade define entre forças de London e dipolo, e se tem hidrogênio ligado ao FON, você tem ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? Que é o mais comum, mais atual. Então, no caso do N2H4, ela é uma molécula apolar. Não, ela é uma molécula polar. Aí vocês teriam que fazer a estrutura de Lewis para verificar. Mas eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio, então é ponto de hidrogênio. HF, hidrogênio ligado a flúor. É uma molécula polar também, mas tem hidrogênio ligado a flúor, ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho que ver, não tem hidrogênio ligado a oxigênio, flúor e nitrogênio. Então, vou verificar a polaridade. Ela é polar, então interação de polo. Aqui eu também não tenho ligação de hidrogênio e a molécula é apolar. Então, vocês têm que fazer o desenho para verificar isso. Então, a interação de London e assim por diante, tá? Então, verifiquem a polaridade e verifiquem a existência de ligações de hidrogênio. Tudo bem? Certo? Beleza. Próximo exercício. Justifique em termos de forças intermoleculares envolvidas os diferentes pontos de ebulição para os seguintes conjuntos de compostos. Então, eu tenho alguns conjuntos, tá? E aí, a dúvida é a seguinte. O tolueno, ele tem um ponto de ebulição maior do que do benzeno, certo? Bem, então como é que eu vou analisar isso? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar no desenho da molécula, né? Então, o tolueno e o benzeno, então eles têm a seguinte estrutura, né? O tolueno é isso daqui. E o benzeno é isso daqui. Elas são moléculas apolares. Pô, professora, mas daqui não confere polaridade? Não, porque não há diferença de eletronegatividade entre esse carbono e esse, tá? Então, são moléculas apolares, eles só podem ter interação do tipo London, certo? Então, o que diferencia uma da outra? O peso molecular. Como essa molécula tem um peso maior do que essa, e o peso influencia na ebulição, né? Como se você tivesse que carregar um corpo mais pesado, então o tolueno tem uma ponto de ebulição maior do que o benzeno. Aqui eu tenho o isopropanol e o N-propanol. Bem, os dois têm ligação do tipo OH, o que significa que os dois fazem pontos de hidrogênio. O que faz com que essa ponte de hidrogênio seja mais eficiente do que essa, de modo que essa molécula tenha um ponto de ebulição maior? Novamente, tem que desenhar a estrutura. O N-propanol, ele tem essa estrutura aqui, ela é uma molécula linear. Era para ser linear, né? Peraí, deixa eu desenhar aqui em cima. Ela é uma molécula linear, mais ou menos linear, né? Porque cada um desses carbonos tem uma hibridização sp2, então são vários tetraedros, mas ela fica mais ou menos linear. Tanto que na literatura, às vezes, vocês encontram desenhado assim, tá? Porque cada carbono desse faz uma torçãozinha na molécula, mas tudo bem. E o N-propanol, o isopropanol, ele tem essa estrutura. E o que acontece na prática? Na prática, essa molécula sendo uma molécula mais linear, a interação com uma molécula linear vizinha fica mais fácil. Essa daqui, por ter um desenho um pouco mais complexo, uma interagir com a outra fica um pouco mais complicado. Então, você tem um efeito estérico envolvido. Então, esse efeito estérico torna com que essa ligação de hidrogênio seja menos eficiente do que essa.
e é por essa razão que acaba tendo um ponto de ebulição menor. Eu acho que, na verdade, nesse caso, vale a pena, sim, a gente desenhar a molécula bonitinha, levando em conta a hibridização, né, a geometria, porque eu acho que talvez não tenha ficado muito claro essa questão do efeito estérico. Então, vamos desenhar o N-propanol. Então, eu tenho um carbono tetraédrico, hidrogênio, 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 carbono. Esse carbono também é tetraédrico, então ele tem uma ligação aqui para frente, uma ligação lá para trás e uma aqui no plano também. Hidrogênio, desenhei uma ligação a mais, né? A ligação para trás já estava desenhada. Então, ele está aqui para cima, para trás, para frente e para cá. Então, aqui tem outro hidrogênio, aqui tem o carbono. Esse carbono tem uma para cima, uma para frente e uma para trás. Aqui tem hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. Esse oxigênio também é um tetraedro, para frente e no plano, desculpa. Um deles tem H e os outros dois têm um par de elétrons livres. Então, esse daqui é o N-propanol. Percebam que ele é praticamente linear, né? Agora, vamos pegar o isopropanol. Então, o isopropanol tem um carbono, as ligações. Então, aqui é hidrogênio, 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 carbono. Esse carbono também faz 4 ligações, uma para frente, 2 no plano, e uma para trás do plano. Só que aqui tem um hidrogênio, aqui tem um carbono e aqui tem um oxigênio. Esse cara também faz 4 ligações. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse cara aqui também é um tetraedro, então aqui no plano, para trás do plano. Aqui tem um par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons, par de elétrons, hidrogênio. Tá? Então, notem que aqui ficou parecendo linear, né? Mas notem que aqui ele está mais envolvido na molécula do que esse daqui, que está mais livre. Então, aqui eu tenho mais efeito estérico do que com esse cara aqui. Deixa eu ver se eu acho um desenho bonito, porque eu desenhando assim, acho que não dá uma dimensão da tridimensionalidade. Isopropanol. Aqui, ó. Esse é o isopropanol, tá? Então, na verdade, ele fica assim. Então, você tem uma molécula que ela é mais redondinha, né? E o propanol, ele é mais linear. Tá? Então, se a gente vamos colocar eles lado a lado aqui. Fica ligeiramente melhor do que o meu desenho. Só um pouco, porque eu desenho realmente muito bem. Então, se a gente pegar aqui, só para comparar, a gente vê que esse cara, ele tá. Então, essa linearidade dele deixa todo um espaço livre para outra molécula também, OH, com mesma brincadeira, se aproximar e fazer uma ponte de hidrogênio. Esse cara aqui, ele já é mais volumoso. Então, você precisa que outra molécula tão volumosa quanto ele se aproxime numa geometria adequada, tá? Então, isso daqui dificulta um pouco a interação entre eles. No caso, esse daqui está tranquilo, né? A água tem um ponto de ebulição maior que o H2S, está relacionado com o tipo de ligação intermolecular. A água faz ligação de hidrogênio e H2S, é uma interação do tipo de polo, que é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Si4 tem um ponto de ebulição maior do que o CH4. Isso acontece por causa da polarizabilidade. As duas moléculas fazem interação do tipo London, porque são duas moléculas que são apolares.
a força de dispersão do tipo London está relacionado com a mobilidade da nuvem eletrônica da molécula em questão. Como o silício é bem maior que o carbono, a mobilidade da nuvem eletrônica dele é maior. Logo, a força de Van der Waals para ele vai ser maior, então por isso que você tem uma maior dispersão de London. Tudo bem com relação ao exercício 3? Ô, Pro, então, eu só queria, tipo, perguntar um negócio porque eu acho que cai mais pra frente em outros exercícios também. Esse negócio que você falou, mas no item A dessa questão 3, quer dizer, se todos os... Quer dizer, se diferentes compostos fazem as mesmas ligações entre os átomos, tipo carbono, hidrogênio, os dois, quanto maior for a molécula, aí é maior o ponto de ebulição sempre, nesse caso? Não sempre, tá? Deixa eu pensar num exemplo para te dar, onde provavelmente isso vai ser diferente. Calma que eu tô pensando. O que tem a ver com polaridade? Às vezes, é que a gente está falando de ponto de ebulição, né? Eu estou pensando em ponto de fusão. Vamos supor que eu tenha moléculas que fazem necessariamente interações do tipo de London, como é o caso do tolueno mesmo, isso. E tem a mesma composição química, né? Ou seja, nesse caso, todas elas são formadas pelos mesmos elementos, carbono e hidrogênio. Então, aí o peso molecular é o fator de desempate. Aqui, como eu tenho silício, você tem uma questão do peso molecular envolvida sim, porque silício é mais pesado que o carbono, mas nesse caso, a polarizabilidade da nuvem, por se tratar de uma dispersão de London, quando isso é tão importante, acaba sendo um fator preponderante. Expliquei sua questão, sua dúvida? Na real, Pro, é tipo assim, eu tava pensando mais se eu pegasse, por exemplo, ali no item A mesmo uma molécula ainda maior, pegar, sei lá, um C8H8, por exemplo. Aí vai aumentar o ponto de ebulição só devido ao número de átomos mesmo? Ou não? Sim, vai aumentar o número de ebulição em função do aumento da massa molar, né? Da molécula ser maior, pelo fato deles terem a mesma composição química, tá? Porém, no caso específico que você deu, do C8, no ponto de ebulição não vai influenciar, né? Então, sim, só pelo peso molecular. Obrigado, Pro, era isso. Tá bom. Também perguntaram com relação à questão 11, falando qual o tipo de ligação química entre os átomos para cada molécula. Então, no caso, a diferença que vocês têm que identificar é a diferença de eletronegatividade. Agora, tem no texto, agora eu vou esqueci o número, mas existe uma diferença de eletronegatividade mínima para você considerar a ligação iônica, né? Deixa eu ver se eu identifico isso no texto. Vamos ver se tem. Se vocês colocaram aqui. Não sei. Será que tem na aula de ligações químicas? Deixa eu ver. Se tem no tópico 9 essa informação. Alguém lembra de ver essa informação que eu estou atrás? Qual é a diferença de eletronegatividade mínima que a gente tem que considerar para considerar uma ligação iônica? Lembro que tinha de informação.
Não tá aqui também. Tá, deixa eu ver se eu acho essa informação para passar para vocês. Eu preciso. É 1,7. Tá? Eu vou procurar procurar no Atkins essa informação, e aí eu indico para vocês a numeração da página para vocês lerem. Mas buscando aqui de orelhada, quando você tem uma diferença de eletronegatividade maior que 1,7, a ligação é iônica. Se for menor do que 1,7, a gente diz que a ligação é covalente. Tá? Então, é o critério que vocês vão utilizar aqui. Olhem a tabela de eletronegatividade, identifiquem a diferença de eletronegatividade entre essas espécies. Se for maior que 1,7, é iônica. Se for menor do que 1,7, é covalente. Nesse caso, provavelmente, vamos conferir aqui, né? Então, vamos lá naquela tabelinha de eletronegatividade que tem nas propriedades periódicas. E vamos verificar se está batendo com o que eu encontrei aqui, procurando rapidamente. Mas eu vou procurar no Atkins direitinho essa informação para vocês. Eletronegatividade, raio. Aqui. Então, a primeira molécula é o KF. Então, a primeira energia de ionização. Não é eletronegatividade. Afinidade eletrônica. Eletronegatividade. Então, aqui, o flúor é 4 e o potássio é 0,82, então, 3,18. Então, a diferença de eletronegatividade desse aqui no KF é 3,18 do iodeto de hidrogênio. Vamos lá. O ácido iodídrico é de 0,5. Então, a diferença aqui vai ser 0,5. E o oxigênio, como é homoatômico, né, homonuclear, é 0. Então, se a eletronegatividade é maior que 1,7, a ligação é iônica. Então, é por essa razão que essa ligação é iônica. Se for menor do que... Oi? Assim, meu exercício 11 não é esse exercício. Não? Da lista. Não. Poxa. Ele é diferente. Tipo, quando você começou a falar... A minha primeira é o KCl, aí depois é o etanol, depois o benzeno. E o enunciado também é um pouco diferente. Então, eu devo estar com uma versão... O 3 está certo, o 3 era aquele mesmo. Sim, o 3 era. Mas é que... o 3 estava certo. Só esse 11 que é diferente. O 3 estava certo, beleza. 11. Esse aí, ó. Foi mal, peguei do lugar errado, gente. Tranquilo. Devo ter pego do ano passado. Vamos lá, 11. Considere os compostos elencados abaixo e indique se é mais solúvel em água ou hexano. Justifique evidenciando as forças intermoleculares envolvidas. Bem, água é um solvente polar, hexano é um solvente apolar. Todo mundo consegue identificar isso? Tem que desenhar as fórmulas, né? Desenhar as moléculas, aí vocês vão identificar que a água é uma molécula angular, então ela é com o oxigênio mais eletronegativo, então ela é polar, e o hexano é um ciclo aromático, certo? Só com ligações simples. Na verdade, ele acaba não sendo exatamente... Acho que vocês sabem disso, né? Deixa eu só desenhar aqui.
Então, a gente já fez a estrutura de Lewis para a água, então a gente sabe que a água, o arranjo eletrônico dele, né? O arranjo de elétrons é um arranjo tetraédrico. Então, vou ter 2 pares de elétrons aqui e o hidrogênio e hidrogênio, resultando numa molécula angular. Como existe uma grande diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, a resultante no momento de polar é diferente de zero, então essa molécula polar. No caso do hexano, ele tem essa estrutura. Certo? Então, com cada hidrogênio aqui com cada carbono com mais 2 hidrogênios. Beleza. Peraí, hexano ou ciclo hexano? Hexano, foi mal. Então, deleta. O hexano é uma cadeia linear, né? É H3C, C, CH2, 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 CH3. Isso é hexano. É a molécula linear, momento de polo igual a zero, é tudo carbono, né? Ou é tudo carbono e hidrogênio, então ela é uma molécula apolar. Então, esse cara é polar, apolar, e esse cara é polar. Então, a gente vai entender a solubilidade em função das forças intermoleculares e da polaridade, né? Então vamos lá. Cloreto de potássio, vocês acham que é solúvel ou insolúvel? Solúvel. Por que ele é solúvel? Quando em água, você vai ter uma interação entre o cloreto de potássio é uma molécula iônica. Então, o que vai acontecer? O dipolo da água tem um lado negativo aqui e o lado positivo aqui. Então, a gente vai desenhar a água assim, ó. Sendo que esse lado é positivo e esse negativo, e esse lado é positivo, tá? Então, quando colocar o iodeto de potássio em água, ele vai separar íons K+, e menos. O lado negativo da água vai interagir com o lado positivo, ou seja, uma interação do tipo íon dipolo, e o lado positivo da água vai interagir com o íon negativo, também através de uma interação do tipo íon dipolo, tá? Então, ele vai ser mais solúvel em água, porque ele vai formar uma interação do tipo íon dipolo. E ele não tem nenhum tipo de interação forte com o hexano, tá? Não tem como interagir. No caso do etanol, ele também vai ser mais solúvel em água, porque o etanol ele é uma molécula polar, tá? Então, ele não vai formar forças de London significativas com o hexano. E ele tem o grupo OH, que pode interagir com o OH da água, formando ligação de hidrogênio. Então, ele é bem solúvel. Benzeno, ele é um aromático, né? Um anel de 6 membros com duplas e simples alternadas, apolar. Então, ele não vai ter nenhum tipo de interação significativa com a água, não vai formar íon de polo, ligação de hidrogênio, de polo, nada. Mas ele vai formar força de London com o hexano, então ele vai ser mais solúvel no hexano. A acetonitrila também é uma molécula polar, logo ela vai interagir mais com a água, tanto pela questão da polaridade, quanto pelo fato de que ele tem um nitrogênio aqui, tá? Então, esse nitrogênio pode interagir com o hidrogênio da água, formando uma ponte de hidrogênio, tá? Então, ele pode interagir aqui através de ligação de hidrogênio também. Ok? Foram essas dúvidas que chegaram para mim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ô, Pro, eu não mandei ontem porque, sei lá, mas no exercício 10 tem duas moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Aí ele quer saber qual delas eu acho que tem um maior ponto de ebulição. Aí nessa, eu queria saber, tipo, o NH3 vai ser maior que o da água porque ele faz mais ligações de hidrogênio? É isso? Ou não? Peraí, deixa eu ler a questão. Bem, então são várias moléculas, né? Vamos pensar.
Sempre me mandem as questões antes para eu conseguir pensar um pouco antes da aula. Vamos lá. Nitrogênio é N2, né? É o N2 mesmo. Isso. Então, aqui eu tenho N2, dióxido de enxofre, SO2, amônia, NH3, sulfeto de hidrogênio e água. Vamos começar. Primeiro, esse cara é apolar. Então, ele só vai fazer força de London, que é a menor, a interação intermolecular mais fraca que existe, certo? O SO2, ele é uma molécula polar, certo? É, polar. Mas ela não forma ponto de hidrogênio, então ela vai formar a interação do tipo dipolo. Essas duas aqui, essa e essa, vão formar a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. E o H2S, ele não forma ligação de hidrogênio, mas ela também é uma molécula polar. O que você vai fazer para identificar o que ele quer saber aqui o menor e o maior ponto de ebulição. Então, a gente tem que considerar a geometria e a diferença de eletronegatividade, a interação intramolecular existente. O menor ponto de ebulição, o menor ponto de ebulição deve ser do N2, né? Então, se o ponto de ebulição aumenta para cá, deve ser o N2, porque ele forma uma ponto de London, uma interação do tipo London. Agora, entre o SO2 e o H2S, a gente tem que pensar um pouco. Por quê? Porque os dois são moléculas polares, certo? O SO2 é polar? Os dois são moléculas polares. A gente tem que levar em consideração o raio atômico para calcular o momento dipolar. SO2. Ele é uma molécula polar, ele é angular, igual o H2S, né? Então, o SO2, ele vai fazer isso daqui. E o H2S, esse aqui. Os dois são angulares. Os dois são angulares, os dois são polares, os dois vão formar interação do tipo dipolo. Esse daqui tem uma massa molar maior do que esse, então esse é um critério que tem que ser levado em consideração. E a gente também tem que levar em consideração a diferença de eletronegatividade entre eles e o raio. Então, teria que calcular qual é o momento dipolar formado entre eles. Deixa eu só ver a diferença de eletronegatividade. Então, entre o enxofre e o oxigênio é de 0,8. Entre o enxofre e o hidrogênio é de 0,4. Então, a diferença de eletronegatividade entre... A diferença de eletronegatividade entre esses daqui é maior do que entre esse. Então, eu diria, de orelhada, realmente precisaria calcular o momento de dipolo das duas moléculas, que esse daqui deve ter um dipolo mais forte. Vamos confirmar. Aqui tá, eu encontrei como menos 10. E o H2S, menos 60. Então, realmente, a nossa ideia aí faz sentido, né? Como a diferença de eletronegatividade entre esses dois é maior do que a diferença de eletronegatividade entre esses dois, lembrando que para pensar em polaridade também tem que levar em conta o raio atômico. Então, eu imagino que o momento dipolar desse cara seja mais intenso que o desse cara, logo a interação do tipo de polo aqui é maior do que essa. Isso se traduz o ponto de ebulição, né? Esse ponto de ebulição é maior do que esse.
Então, aqui eu teria o N2, o H2S, o SO2, e agora a gente tem que desempatar entre o NH3 e a água. Nesse caso, a gente também tem que levar em consideração a diferença de eletronegatividade entre eles. Então, aqui, a diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e nitrogênio é de 0,8. E entre o oxigênio e o hidrogênio é de 1,2. Então, só pensando, lembrando que a gente não pode só pensar na eletronegatividade, mas só pensando na eletronegatividade, eu imaginaria que esse daqui tem um dipolo maior do que esse, tá? Então, você tem a questão do momento dipolar, porque não dá para você excluir interação do tipo de polo da ponte de hidrogênio. Mas a diferença de eletronegatividade entre nitrogênio e hidrogênio e oxigênio e hidrogênio é muito importante. Então, o que você tem que imaginar para formar uma ligação de hidrogênio? O que é uma ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é a seguinte: a ligação entre o hidrogênio e esse átomo, ela é tão polarizada que a densidade eletrônica negativa daqui e positiva daqui é tão diferente, é tão alta, que é como se isso fosse um íon mesmo, mais intenso do que esse daqui. Então, esse caráter iônico da ligação é mais acentuado para esse cara, que tem maior diferença de eletronegatividade, do que para esse. Então, é por essa razão que o NH3 vai ter um ponto de ebulição menor do que o da água, que vai ter o maior ponto de ebulição. Então, só para a gente avaliar, da amônia vai ser de menos 33,34. Da água, a gente sabe. Do SO2, né, a gente encontrou de menos 10. Então, esses estão trocados, né? Eu imaginava que SO2 tivesse um ponto de ebulição. Ué, peraí, isso tá certo? Porque a gente tem... porque a gente tem solução aquosa de amônio. Eles estão invertidos em relação ao que eu imaginava. Esse daqui é menos 60, tá dentro do que a gente imaginava em relação a esse. Só se eu estiver pensando em informações erradas. Deixa eu ver. Ponto de ebulição do... Esse daqui vai ser bem mais baixo. Esse daqui vai ser menos 195. Então, esses dois que estão diferentes do que eu imaginava. Vamos ver a diferença de eletronegatividade deles de novo? Então, a diferença de eletronegatividade aqui vai dar 1, pode ser pela diferença de eletronegatividade, né? Pode ser a questão da polaridade, tá superando aqui a força de hidrogênio. Interessante. Porque aqui a diferença de eletronegatividade entre enxofre e oxigênio é maior do que entre nitrogênio e hidrogênio. Então, isso poderia justificar essa troca de ordem aqui em relação ao que eu esperava. Então, na verdade, a ordem é essa. N2 e aqui troca, né? NH3 e SO2. Então, N2 seria o menor por ser força de London. H2S é uma molécula polar, mas o dipolo não é tão intenso em comparação a esses dois. Esse é um dipolo e esse forma ponto de hidrogênio, mas o momento dipolar desse é tão alto que torna essa interação mais efetiva do que essa. E a água, além de ter um momento dipolar bastante intenso, forma ponto de hidrogênio. Pode ser essa explicação. Deixa eu dar uma olhadinha. Você chegou nessa conclusão também ou não? Nossa, pra tinha chegado em outra totalmente diferente, mas porque eu nem parei pra pensar em tantos pontos assim, tá ligado? Mas agora eu acho que deu pra dar uma entendida melhor na questão. Então, aí por isso que eu sempre peço pra vocês mandarem antes, porque eu também preciso pensar. Não tá tudo tão pronto na minha cabeça, não. Eu preciso refletir sobre as coisas. Deixa eu ver se eu acertei. Se no gabarito ele coloca alguma informação adicional que eu possa passar. O que me surpreendeu foi o SO2 e o NH3. Eu não esperava essa troca. Deixa eu só ver. Oh, meu Deus.
quando a gente quer que o computador funcione, ele se recusa. Ah, o gabarito. Olha só, a pergunta diz assim, né? A geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes, tal. Aí ele dá uma série de compostos, diga aquele que apresenta o menor e o maior ponto de ebulição. Então a pergunta, olha que safados eles. A pergunta é quem apresenta o menor e quem apresenta o maior. O menor é esse, o maior é esse. A gente acertou. Ele não pediu para pôr em ordem. A gente que ficou aqui se matando para pôr em ordem. Mas é importante fazer esse exercício, né? Realmente me surpreende isso daqui. Eu imaginava que o NH3 tivesse um ponto de ebulição maior do que o SO2. Mas o que eu consigo atribuir é o fato da diferença de eletronegatividade, né? Apesar de aqui fazer ponto de hidrogênio, esse daqui tem um momento de polar muito intenso. Então, talvez essa interação de polo supere essa ponte de hidrogênio de alguma maneira. Além disso, né? Além da questão do momento de polar ser mais intenso para esse, a gente também tem que levar em consideração a massa, né? Esse daqui tem uma massa muito maior do que esse. Então, tem que combinar os dois efeitos, e eu acredito que seja isso que leve o SO2 a ter um ponto de ebulição maior do que do NH3, né? Apesar do NH3 fazer ponto de hidrogênio, ele tem um momento de polar menor e é mais leve do que o SO2, tá? Mas no exercício, formalmente falando, ele só queria saber esse e esse, tá? Ok? Pois é, então tem que ser feito tudo com muita calma, né? Tem que ser bem pensado. Nossa, eu não compartilhei a tela para falar com vocês, mas acho que deu para entender. E aí, pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Não? Então, só para dar alguns recadinhos finais, né? Então, essa foi a nossa última aula síncrona, tá bom? Semana que vem, amanhã vocês iniciam o último teste, semana que vem vocês iniciam a prova. As versões do projeto, a entrega é até amanhã, tá bom? Eu vou fazer o feedback, vou passar as notas, vocês vão fazer a prova. E depois da semana da prova, eu vou fazer tentar, né, organizar entre vocês aí uma reunião com os grupos para a gente discutir como é que foi o andamento desse projeto, tá? Mas novamente, eu vou passando tudo isso pelo SIGA, etc. Tá bom? É isso. Então a gente fica por aqui, ok? Vou interromper a gravação.